Olá, alunos do módulo 1. Nossa aula hoje é a conscientização central Homem-Filho de Deus. Já de início, na sua apostila, que está na página 29, nós temos ali um vamos pensar, né? Para a gente começar a introduzir a nossa aula e entender, na verdade, a conscientização central Homem-Filho de Deus. Ouvimos constantemente que o homem é filho de Deus, mas será que realmente todos conseguem compreender esta afirmação? Sabemos que não. Como sabemos? Porque vemos constantemente os seres humanos preocupados com saúde, remédio, alimentação, diversão e outras questões, sempre referentes ao bem-estar do corpo carnal. A humanidade em geral só se volta para dentro de si e para Deus em momentos de crises individuais ou coletivas. Erroneamente, nestes momentos, atribuem a Deus a causa dos seus dissabores. Por isso, é importante aprofundar-se na consciência de que o homem é criado por Deus. Diz a Bíblia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que reflexão importante de nós fazermos, porque no primeiro parágrafo ele coloca que muitas vezes nós estamos preocupados com as questões fenomênicas, né? E aí ele vem mencionando que a humanidade só busca Deus quando passa por algumas questões ou individuais ou até mesmo coletivas, né? E aí, quando a gente fala que Deus é o responsável pelas coisas, nós estamos indo meio que na contramão do nosso ensinamento, porque ele nos diz que tudo na nossa vida é um reflexo da nossa postura mental. E que Deus, como sendo nosso Pai, jamais ele iria querer que nós passássemos por situações desagradáveis. Então, a gente precisa começar a fazer esta reflexão. E aí nós temos 5 tópicos que nós vamos abordar. Primeiro, que é o ser humano, depois a conscientização fundamental da Seiichi-no-ie, conscientização central, o meio de manifestar a capacidade infinita, confiar totalmente no seu interior. E aí, qual é o pensamento habitual que você tem a respeito de si próprio? Tá? Então, nós vamos falar sobre esses tópicos aqui agora para a gente poder realmente compreender essa conscientização central homem-filho de Deus. Vamos, então, para o tópico 1, o que é o ser humano? Nesse tópico, nós vamos abordar o livro Você é Dono de Potencialidade Infinita e também A Verdade da Vida, volume 1. Vamos lá? Página 43 do seu livro Você é Dono de Potencialidade Infinita. Nós vamos ter ali. Segundo a fisiologia, as células subdividem-se e multiplicam. Diante dessa explicação, há quem pense que as células iniciais permanecem e a elas são acrescentadas novas células. Mas, no momento em que ocorre a divisão de uma célula, esta deixa de existir, sendo substituídas por células novas. Transformação significa desaparecimento de algo que existia e surgimento de algo novo. Ocorre a transformação do tecido celular quando as células velhas morrem e são eliminadas. Conclui-se, portanto, que o corpo humano passa por contínuas transformações desde o nascimento. Olha que interessante essa colocação. Nesse ponto aqui, o que é o ser humano, na verdade, exige de nós uma conscientização. O que é e o que é manifestado, e o que está manifestado, né? O que é? Quem nós somos, né? Ou quem eu sou? Eu sou filho de Deus. E o que está manifestado é o reflexo da minha postura mental, ou seja, são os meus pensamentos, reflexos da minha mente, né? Quando eu tenho a mente com um conceito correto, ou seja, quando eu acredito que eu sou filho de Deus, quando eu vivo isso no meu dia a dia, naturalmente eu vou fazer com que isso esteja presente também no meu dia a dia, né? Vamos recapitular. Quando eu acredito que eu sou filho de Deus, eu vivo isso no meu dia a dia. Essa é a forma correta. Porém, quando a minha mente ela não acredita ou ainda tem dúvida, aquele conceito que para mim ainda é o mais forte, ou seja, naquilo que eu realmente acredito, é o que vai se manifestar na minha vida. O que eu sou, na verdade, é o Filho de Deus, porém o que está manifestado é aquilo que eu tenho como conceito
guardado, registrado na minha mente. Precisamos ajustar, talvez, em alguns momentos, né, para que isso se torne um conceito real, ou seja, quem eu sou, e eu realmente acreditar que eu sou filho de Deus. Mais adiante um pouquinho, ele fala assim para nós. A criança muda de aparência física à medida que cresce, mas continua sendo a mesma pessoa. Esse fato mostra que, por mais que a aparência fenomênica mude, o ser humano tem em seu âmago a essência imutável, que é o eu verdadeiro, ou seja, filho de Deus. O corpo carnal nada mais é que uma espécie de vestimenta que o ser humano troca de vez em quando. Por trás desse aspecto transitório, permanece o eu imutável, aquele que existe de verdade e que chamamos de imagem verdadeira. O aspecto manifestado que se transforma é a imagem fenomênica. A maioria das pessoas observa as coisas fenomênicas e diz que elas existem. Mas as coisas fenomênicas não existem de verdade. Elas são simples manifestações e, por isso, passam por muitas mudanças. Quando ele diz aqui para nós que o mundo fenomênico ele é um reflexo da nossa postura mental, é natural que nós tenhamos aí a compreensão de que a minha vida ela é um reflexo da minha postura mental. Quanto mais eu estiver em sintonia com a minha imagem verdadeira, quanto mais eu tentar viver isso no meu dia a dia, até fazer com que isso se exteriorize 100%, eu vou chegando e manifestando e vivendo a vida em conformidade com aquilo que realmente está registrado na minha mente, tá bom? Na Verdade da Vida, volume 1, ele diz assim para nós. A vida como fenômeno manifesta-se de variadas maneiras, conforme mudem as condições. Ou seja, nasce, cresce, envelhece, adoece e morre. Portanto, a vida fenomênica é inconstante. Algo que se modifica dessa forma não é a realidade. Nascemos, crescemos, envelhecemos, adoecemos e morremos. Em outras palavras, sofremos transformações. Mas a fisiologia nos ensina que as células corporais com as quais nascemos são completamente repostas por novas células após 15 anos de vida. Ou seja, segundo a fisiologia, o corpo de uma pessoa de hoje é completamente diferente do seu corpo de 15 anos atrás. Mas a sua personalidade continua sendo a mesma e a pessoa tem de se responsabilizar ainda hoje pelos seus procedimentos de há 15 anos. Tá? Quando ele fala, na verdade, nesse aspecto, é importante nós compreendermos, né? A minha vida ela vai se transformar. O fenômeno, as questões fenomênicas, elas se transformam. Porém, quem, na verdade, eu continuo sendo é o Filho de Deus, perfeito, maravilhoso, saudável, próspero, feliz. Ok? Mais adiante, ele fala para nós, o homem não é corpo físico. E eu uso isso na filosofia da verdade da vida. Denominei a verdade da vida a vida imortal, que mesmo após a transformação do corpo físico, continua existindo no seu interior. E esse é o homem verdadeiro, o eu perfeito e harmonioso que não adoece, pois é invulnerável às transformações, tais como o envelhecimento, o adoecimento e a morte. Tomar consciência desse eu perfeito e harmonioso que não adoece, significa despertar para a essência harmoniosa, ou seja, para a nossa vida absoluta de Filho de Deus, ok? Vamos então ao tópico 2, onde ele fala da conscientização fundamental da Seichonoye, conscientização central. Esse está na página, na Verdade da Vida, volume 5, página 31. E aí ele diz para nós assim, o homem é filho de Deus. Esta é a conscientização fundamental sustentada pela Seichonoye e chama-se consciência central. O porquê de assim se chamar deve-se ao fato dessa consciência fundamental ser como o centro de um círculo do qual fluem todas as coisas boas externas. Quanto mais perfeita e quanto mais intensa for essa consciência fundamental, mais clara será a sabedoria que se manifesta em nós. Mais profundo será o amor, mais rica será a força vital, maior será a capacidade em todos os aspectos. Porque Deus está dentro de mim e eu dentro dele, nada é impossível para mim.
Esta é a consciência central. Elimine a palavra impossível. Este é o primeiro passo do modo de viver da Seiichi no Ie. Olha quando ele fala que na nossa consciência fundamental, na verdade, é nós trazermos aí a manifestação da nossa imagem verdadeira de Filho de Deus. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, ou se Deus está dentro de mim e eu estou dentro dele, eu preciso viver essa conformidade. E aí a gente vai aprendendo, na verdade, e nesses 5 tópicos nós vamos chegar nessa conclusão final, mas nós precisamos primeiro começar a entender que se na minha vida tudo é um reflexo da minha postura mental, a primeira coisa que eu preciso transformar talvez seja os meus pensamentos, as minhas palavras, os meus sentimentos e as minhas atitudes, para eu ir de encontro com o Filho de Deus que eu sou. E aí toda essa transformação, na verdade, lembra que nós falamos no primeiro tópico? Quando eu mudo a forma, ou seja, quando eu acredito em coisas correspondentes ao Filho de Deus que eu sou, na minha vida elas vão se transformar exatamente desta mesma forma, tá bom? No item 3, meio de manifestar a capacidade infinita, também está, na verdade, da vida, volume 5, ele diz assim para nós: sendo o homem originariamente filho de Deus, a fórmula secreta para manifestar a capacidade infinita inata ao Filho de Deus consiste em nos unirmos ao onipotente Criador de todas as coisas, isto é, Deus. De que forma nós podemos nos unir a Deus, ou seja, nos conectar a Deus? Seiichi no Ie nos ensina que é através da prática da meditação Shinsokan. Quando nós falamos de meditação Shinsokan, essa conexão com Deus, ela faz com que a gente vá cada vez mais se conscientizando de que somos filhos de Deus. E aí nós entendemos que quando nós falamos que estamos, o oceano de infinita sabedoria de Deus, o oceano de infinito amor de Deus, de infinita vida, de infinita alegria, de infinita provisão e de infinita harmonia, ou seja, eu passo a ver o mundo exatamente como ele foi criado por Deus. E aí, através desta prática, eu vou me conscientizando dessa informação, vamos dizer assim, e passo, então, a viver esta conformidade. Por isso que o mestre fala para nós praticarmos 2 vezes ao dia e tentarmos entrar nessa sintonia com Deus para fazer com que essa conscientização ela passe a acontecer de uma forma plena, tá bom? E aí ele diz assim: como nós originariamente somos filhos de Deus, recebemos a vida e a capacidade de Deus. E tanto essa força vital como a capacidade são infinitas e jamais se esgotam. Entretanto, não conscientizamos isso. E aí vem a prática da meditação Shinsokan. Se eu não conscientizo que eu tenho tudo isso de forma infinita, eu preciso entrar em sintonia com Deus, me conectar com Ele, através da meditação Shinsokan, para que isso fique claro para mim e que essa conscientização passe a se manifestar na minha vida. Pelo simples fato de conscientizarmos a capacidade que até então achávamos que era limitada, irá se expandindo infinitamente. Ou seja, na medida em que eu pratico a meditação Shinsokan, essa conscientização ela passa a ficar mais clara para mim e, naturalmente, eu vou aumentando e vivendo essa minha capacidade infinita de filho de Deus que sou. Ou seja, eu vou expandindo essa consciência e vou passando a viver essa conformidade. Ok? Aqui no livro, o mestre traz um exemplo que ele diz assim: às vezes nós temos na nossa carteira 100 milhões de ienes. A maioria das pessoas não tem consciência que leva em sua carteira milhões de ienes e pensa que só tem 10 ienes. E quando a pessoa vê um artigo de 100 ienes e quer adquiri-lo, como ela conscientiza, eu só tenho 10, não consegue comprar nem mesmo esse artigo de apenas 100. Mas, na verdade, nós possuímos muito mais do que 100 ienes. Temos milhões. A carteira que usamos como metáfora nesse exemplo é o eu. Os milhões são a capacidade infinita que foi dada originariamente por Deus ao eu. E os 10 são a força vital atual que o eu considera como total capacidade que ele tem. É dessa maneira que possuímos em nossas próprias mãos, isto é, dentro de nós próprios, o canal por onde flui a força vital, ou capacidade infinita. Se é assim, por que teremos necessidade em buscá-la em outros lugares? Ele pergunta.
E aí ele diz: quanto mais buscamos no exterior de nós, mais nos esquecemos da capacidade infinita, cujo canal que a conduz está aberto dentro de nós, e da saúde infinita que jorra no nosso interior. Olha que interessante, né? Quando ele dá esse exemplo, na verdade, como somos filhos de Deus, nós temos toda essa capacidade de forma infinita dentro de cada um de nós. Mas muitas vezes, por não nos conscientizarmos disso, vamos nos limitando. E aí ele dá o exemplo de que se eu quero comprar algo que custa 100, como eu acredito que eu só tenho 10, eu já nem faço o esforço, ou nem entro em sintonia para fazer com que as coisas vibrem na minha vida de forma diferente, porque eu acredito que eu não tenho. Então, a gente vem numa crescente de entender. Quanto mais eu me conscientizo de que eu sou filho de Deus, mais eu vou entender que a minha vida vai ser esse reflexo, né? E aí ela passa a se manifestar exatamente desta forma, tá bom? No item D, nós vamos falar então sobre confiar totalmente no seu interior. E aí, quando a gente fala de confiar totalmente no seu interior, é, na verdade, nós trazermos essa crença, ou esse acreditar mesmo que eu sou filho de Deus. Eu preciso ter esse despertar espiritual. E aí ele diz assim para nós, também, na verdade, da Vida, volume 5. Tá? Ele fala: quem acha insuficiente a prática da meditação Shinsokan e a leitura da Sutra Sagrada é aquele que considera o despertar espiritual apenas como um estado de espírito religioso que não exerce nenhuma influência na vida prática nem na força vital. Se há um despertar espiritual que não exerce nenhuma influência e nenhum reflexo na vida prática ou na força vital, então essa pessoa não despertou realmente. Se a pessoa despertar realmente para a imagem verdadeira de sua própria vida, ou seja, para a vida do Filho de Deus que eu sou, o resultado desse despertar deverá manifestar-se concretamente como aumento de sua força vital. Se não se manifesta, é porque essa pessoa não despertou realmente. Vamos lá. Quando nós falamos de um despertar espiritual, nós precisamos entender que ele acontece de acordo com as práticas que nós fazemos no nosso dia a dia. E aí nós vamos então trazer aqui a lembrança das 3 práticas religiosas importantes da Seicho no Ie, que é, na verdade, a prática da meditação Shinsokan, a leitura dos livros, revistas, sutras, cantos em louvor, né? E aí nós temos também a prática de dedicação de amor ao próximo. Quando a gente fala de fazer com que isso esteja presente no nosso dia a dia, são através dessas práticas que nós conseguimos nos conscientizar de que somos filhos de Deus, de que a nossa vida tem a capacidade infinita, tem amor infinito, né, vibra a vida de forma infinita, ou seja, eu trago para mim essa consciência muito mais clara e faço com que no meu dia a dia isso aconteça. E aí eu posso dizer que eu estou despertando esse meu lado espiritual para poder fazer com que a minha vida fenomênica seja, então, um reflexo dessa minha postura mental. Ou seja, eu vou trazer para a minha vida fenomênica a vida do Filho de Deus, fazendo com que tudo se manifeste de forma infinita e eu traga, então, este sentimento e essa conexão 100%. Tá bom? Passamos, então, agora para o item E. Qual é o pensamento habitual que você tem a respeito de si próprio? E aí, então, nós vamos pegar o livro novamente, Você é Dono de Potencialidade Infinita. Na página 35, o mestre fala, né? Na verdade, aqui não é o mestre, na verdade é o professor Kamino Kusumoto que compilou aí as palestras, né, a coletânea dos livros do mestre Masaharu Taniguchi. E nessa página, especificamente, ele fala dessa questão do que você pensa, né, a respeito de você mesmo. Vamos recapitular aqui. Quando nós falamos de o que é o ser humano, nós compreendemos aqui o que eu sou e o que está manifestado, né? Quando eu falo da conscientização fundamental, a conscientização central de que eu sou filho de Deus é esse contínuo entrar em sintonia com Deus para que essa consciência se manifeste na minha vida 100%. De que forma eu manifesto essa capacidade infinita? Nós falamos sobre a prática da meditação Shinsokan.
O confiar totalmente no meu interior é, na verdade, buscar manifestar, né, esse despertar espiritual, fazer com que eu, na verdade, passe a viver essa conformidade com muito mais clareza no meu dia a dia, ou seja, acreditar que eu realmente sou filho de Deus e viver o filho de Deus no meu dia a dia. E aí agora ele fala sobre qual é o pensamento habitual que nós temos sobre nós. E aí é importante nós lembrarmos, né? Quando eu falo de qual o pensamento que eu tenho sobre a minha pessoa, eu tenho que entender que se a minha vida é um reflexo da minha postura mental, hoje quem eu sou é, na verdade, aquilo que eu acredito. E aí ele fala exatamente sobre essa questão aqui no livro. E ele diz assim: as pessoas se tornam aquilo que julgam ser. No âmago do ser humano se aloja Deus, o ser superior, que não possui forma e, ao mesmo tempo, abrange dentro de si todas as formas. Por isso, quando a pessoa julga ser isto ou aquilo, acaba se tornando a pessoa o que pensa ser. Acaba se tornando o que pensa ser. O ser humano pode assumir diversos aspectos conforme o seu hábito mental. E aí cabe nós lembrarmos: se as minhas ideias, né, se os meus pensamentos com relação a mim são positivos, ok, está tudo bem, eu estou entrando nessa conscientização de que eu sou filho de Deus. Porém, se eu acredito de forma negativa em quem eu sou e vibro isso constantemente, na verdade eu me distancio um pouco, né, dessa manifestação do Filho de Deus e acabo manifestando exatamente aquilo que eu acredito. Por isso a gente tem que ter sempre em mente: eu sou filho de Deus, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa próspera, eu sou feliz, né? E aí eu vou trazendo os atributos de Deus na minha vida para fazer a diferença no meu dia a dia. Difícil eu pensar que eu sou uma pessoa fracassada e na minha vida se apresentar o sucesso. Na minha vida só se apresenta aquilo que realmente eu acredito. Por isso é importante. De que forma eu me vejo? Né? E aí eu preciso entender que a forma que eu me vejo é a forma que se manifesta. Quanto mais eu acreditar que eu sou filho de Deus, mais eu consigo manifestar essa conscientização, né? E mais a minha vida se torna a vida do Filho de Deus. Portanto, é importante nós fazermos essas reflexões para que realmente a gente possa entender que eu sou filho de Deus. E não só ficar na compreensão, mas também na vivência. Tá bom? E aí nós vamos ter aí 3 questões para se pensar. Então, o que a gente sugere a você? Que você leia os livros, né? Não só esses trechos que eu abordei aqui com vocês, onde a gente traz com mais clareza as respostas dos questionamentos aqui colocados nos tópicos, mas para que você realmente compreenda o que o mestre fala sobre esses aspectos, né? E aí sim, você se propõe a ler esses livros, ler essas páginas mencionadas aqui num contexto total e volta para essas questões e responda-as para você, né? O que é o corpo carnal? O que mantém vivo o corpo carnal? O que é o homem real? Claro que esse contexto todo nós já falamos, mas aí você vai trazer com mais clareza para você essas reflexões. São questões para se pensar, e aí a gente precisa também fazer parte do nosso estudo esses pensamentos para trazer aí a clareza e a compreensão de que eu realmente sou filho de Deus, de que eu sou um ser com a capacidade infinita. E aí a minha vida passa a se manifestar exatamente de acordo com ela é. Tá bom? Um ótimo estudo a todos vocês e muito obrigada.